Neste bloco, vamos concluir o estudo que vem sendo feito em blocos anteriores quanto ao tema prova. E o que vem aqui do conteúdo programático do Enem que está pendente ainda? Interceptação telefônica de dados, prova emprestada e aproveitamento da prova ilícita e proporcionalidade. Iniciando com a interceptação telefônica. Muito importante, por quê? Porque é algo que vem também, que vai decorrer do que a Constituição prevê. Artigo 5º, inciso 12. Norma constitucional que é regulamentada pela Lei 9296/96. E aqui, a lei, sugiro que leiam a lei na íntegra. Eu queria destacar, fazer aqui um estudo temático. Ou seja, o que importa aqui quanto à atuação do juiz na interceptação telefônica. Até porque o que se aguarda que vem aí no Enem é a cobrança muito mais da atuação prática do juiz. De repente, com caso prático, e aí se cobrando o que o juiz deveria fazer, qual a atuação correta, ou se a atuação foi correta, né? Então aqui, dentro do tema bem amplo, eu queria dar este enfoque temático de atuação do juiz, tá bom? E para isso, queria destacar, basicamente, na lei, 2 incisos, perdão, 2 artigos, 2 artigos. O artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 2º é o artigo que vai apontar os requisitos que devem estar preenchidos para que se permita a ordem judicial de interceptação telefônica, que é que o juiz tem que observar. O artigo que tem uma redação aqui que é um tanto quanto a técnica. Por quê? Porque é uma redação negativa. O artigo prevê quando é que não cabe. Então vamos inverter para apontar quando é que cabe. Então, quando é que cabe interceptação telefônica? Ó, são 3 incisos que têm que estar cumulados. Então, vem. Se houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. 2. Se a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, então é uma medida de extrema ou última ratio. 3. Se o fato investigado constitui infração penal punida com pena de reclusão. Tá? Se preenchidos os requisitos, se permite a ordem judicial. Interceptação telefônica impõe sempre, sempre, sempre ordem judicial. E que aí possível que ocorra em investigação criminal ou no processo penal. Tá? Aí vem o artigo 3º, que vai apontar, né, exigência da ordem judicial que pode ser concedida de ofício ou a requerimento. E aí é requerimento de quem? Delegado na investigação criminal ou Ministério Público a qualquer tempo, na investigação ou na instrução processual penal. Instrução que pode haver é, sim, de fato, o juiz pode conceder a ordem de ofício. Por quê? Porque tem o artigo 3º-A do CPP, que foi tido como constitucional pelo Supremo, nas ADIs lá do pacote anticrime, um artigo que vai vedar
a atuação de ofício pelo juiz na etapa de investigação criminal. Então, se mantém aqui a concessão da ordem de ofício na etapa de investigação. E aí vem só mais um dado. O artigo 8º-A do CPP, perdão, 8º-A da lei, que foi acrescido à lei também pelo pacote anticrime, trata de um outro instituto. Não é a interceptação telefônica, é chamada captação ambiental. Mas o artigo 8º-A já não prevê a concessão da ordem de ofício. Já afirma que o juiz tem que ser provocado. E aí vem novamente discussão. Possível ou não o juiz conceder a ordem de interceptação telefônica de ofício, sobretudo na etapa de investigação. Se cair em prova, bom, pelo teor da lei, possível, né? Se for uma cobrança um pouquinho mais crítica, aí correntes. Há quem entenda que ainda é possível, porque o regramento da interceptação é próprio, exclusivo, vem na lei e com fundamento nesses artigos aqui que eu apontei. E já há quem entenda que não mais, não cabe mais a ordem de ofício, à luz do artigo 3º-A do CPP e do próprio artigo 8º-A, que iria aqui interferir nos artigos 2º e 3º. Tá? Por fim, tem que ter a ordem. Quem vai cumprir a ordem? Né? Aí a lei fala que seria a polícia judiciária, mas o Supremo já reconheceu que é possível que cumpra a ordem a PM e até o MP. Tá? Desde que, repito, tenha a ordem. Ok? Bom, seguindo aqui, outro tema. A prova emprestada. E aí, discussão à luz também da prova ilícita. É possível o uso da prova emprestada aqui no processo penal ou não? Ela vai constituir uma prova ilícita. Se afirma o quê? Que se preenchidos alguns requisitos, sim, é possível extrair cópia de uma prova colhida em um feito e a prova ser juntada em outro feito. Requisitos são 4. 1. Mesmas partes. As partes envolvidas nos dois feitos devem ser as mesmas. 2. Mesmo fato probando. O fato, objeto, os dois feitos também devem ser o mesmo. 3. Contraditório. A prova colhida no feito anterior tem que observar o contraditório. Daí porque não se fala em prova emprestada extraída de inquérito policial, porque ele é inquisitivo. E, por fim, preenchimento dos requisitos legais da prova. Então, tudo o que a lei impõe para a colheita da prova tem que ser observado quando a prova foi produzida no feito anterior. Então, digamos, exame de corpo de delito tem que ser feito por um perito oficial ou, na falta, 2 não oficiais. Isso deve ter sido observado se no feito anterior foi colhido o exame. Tá bom? Se extrai cópia daquela prova e se junta aos autos, né, do segundo feito. Notem aqui, então, que a prova emprestada ingressa no segundo feito enquanto prova documental. Ainda que no feito anterior, o que é que ocorreu? Um depoimento de uma testemunha. Se extraiu cópia do depoimento, se juntou em um segundo feito. Se junta a título de prova documental.
Por fim, o aproveitamento da prova ilícita e proporcionalidade. Vou usar aqui uns 2 minutos, concluo aqui o bloco e o tema. Vamos voltar ao CPP para indicar que o artigo 157, parágrafo 3º, é peremptório quando afirma que, se houver a prova ilícita, ela deve ser o que? Desentranhada, excluída nos autos, para evitar qualquer tipo de contato do juiz com a prova, e o juiz não vir usar aquela prova. Tá? Logo, para o CPP, não se permite o uso da prova ilícita. Constituição também, em nenhum momento, aponta que é possível o uso. No entanto, doutrina e jurisprudência vem entendendo atualmente que é sim possível o uso excepcional da prova ilícita se em favor do réu. Pró-réu, portanto, se o réu não vir conseguindo se defender por qualquer meio lícito, ele pode se valer de algum meio ilícito na defesa de direito próprio, não para acusar alguém. E nem o MP pode se valer da prova ilícita para acusar alguém. Alguns poucos sustentam que é possível a prova ilícita pró-sociedade, mas a maioria afirma que é somente pró-réu. E o fundamento para isso, cuidado, não é a ampla defesa, tá? É o que? É a proporcionalidade. E isso vem aqui no conteúdo do Enem, hein? No viés de vedação ao excesso. Há aqui um conflito entre direitos fundamentais. De um lado, a tutela a uma prova lícita é uma forma de se evitar prática abusiva que muito ocorreu no passado aqui do país. A confissão por meio de tortura, né? A norma constitucional que veda o uso da prova ilícita tem um papel simbólico de apagar de uma vez esse tipo de prática. Mas, de outro lado, há o direito fundamental ao estado de liberdade do cidadão. E aí, no conflito, seria um excesso manter a regra que veda a prova ilícita em detrimento da condenação de um réu inocente. Então, no conflito, a norma constitucional cede lugar em favor do estado de liberdade do cidadão. Vai, então, usar a prova ilícita sem que sequer responda pela prática de crime ao colher a prova. Ah, invadiu um domicílio para pegar a prova, hackeou uma conta de redes sociais, não comete crime, porque vale aí a chamada teoria da exclusão da ilicitude da prova, que é, se atua com um excludente de ilicitude, legítima defesa para uns, estado de necessidade para outros. Crime não há, não responde por crime, pode praticar conduta na defesa de direito próprio. Tá bom? Deu aí o tempo, enfim, conseguimos concluir o estudo do tema prova.